Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Crescer. E o nosso papo de hoje é a vida do discípulo, baseado na carta de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 11. O texto vai dizer assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Apartem-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nós gostamos em nossas vidas de algumas fórmulas que nos levem a caminhos e nos dê resposta que nós queremos. Exemplo: vamos fazer a igreja crescer, então a fórmula para que uma igreja cresça. Ou fórmula para você perder peso em um mês, então você segue uma fórmula. Fórmula para você arranjar um namorado, então você segue aquela fórmula. Essas coisas. Algumas pessoas não gostam disso, mas a maioria gosta. Algumas são fora da caixinha, como nós dizemos. E nós pensamos assim, podemos pensar assim: uma fórmula para que eu e você vivamos a vontade de Deus. Pedro, ele sai agora de algo específico para ir algo mais geral. Ele sai do guarda-chuva da questão de autoridades do governo, autoridades no lar, a questão dos relacionamentos marido e mulher, e agora ele vem falar com todos. Vem falar sobre relacionamento com todos, na igreja, com as nossas desavenças e relacionamentos no geral. Na igreja ele vai dizer sobre unidade. Sejam todos de igual ânimo, tenham unidade. Unidade não quer dizer que todos vamos pensar iguais, mas que nas coisas essenciais nós temos que estar juntos e unidos nisso. Que é essencial? O evangelho, as doutrinas da graça. Ao mesmo tempo ele vai dizer que nós temos que ser compadecidos uns dos outros. Naquele tempo, compaixão não era algo admirado. E o evangelho vem para quebrar barreiras e mostrar o quê? Sejam compassivos um para com os outros. Tenham o amor fraternal. Voltando ao que ele falou antes na carta, amai uns aos outros. O amor que você tem pelo seu irmão em comunidade. Nesse tempo de pandemia, é difícil nós estarmos em comunidade. Mas nós fazemos parte de uma igreja local, e nós amamos os nossos irmãos, temos que nos amar uns aos outros, sempre lembrando, com uma pitada, digamos assim, nessa fórmula que ele dá da vida cristã para o discípulo, de humildade. Ser humilde. Lembrando sempre do exemplo de Cristo, que se humilhou, sendo Deus, se fez homem, foi até a morte de cruz para salvar a minha e a sua vida. Então, com os amigos, nós temos que viver assim. Na igreja, viver com essas fórmulas, podemos dizer assim, que é a essência de um discípulo, é a vida de um discípulo. Com as nossas desavenças, as pessoas que nós não temos tanto contato, o que ele vai dizer? Não paguem mal com mal. Não paguem injúria contra injúria. Quando Jesus ele era difamado, quando ele era esbofeteado, ele não revidou essas coisas. E tudo isso que Pedro está dizendo agora, ele vai mostrar depois que o exemplo é Cristo. Seguir o sofrimento e o exemplo de Cristo. No entanto, ele vai dizer assim: não pague mal com mal. Pelo contrário, bem dizer, abençoe as pessoas que você tem desavenças. E como que é abençoar uma pessoa que eu tenho desavença? Um autor vai dizer que é orando por ela, que é você tendo palavras e ações que abençoem essa pessoa, não negativamente, e você, além de tudo, pensar e querer o bem dessa pessoa. Isso muitas vezes é complicado e é difícil, mas a vida do discípulo precisa disso. Não pagar o mal com o mal, mas sim abençoar as pessoas com quem nós temos desavenças ou as pessoas que nós temos como inimigos nossos. E Pedro continua dizendo que após na comunidade, após com as pessoas que você tem desavença, com todo mundo, ele vai dizer: você quer viver dias felizes? Refreie a sua língua. Cuidado com a sua boca. E é interessante porque Tiago já falou isso para nós. Tiago ele vai dizer que a língua é um pequeno órgão que faz um desastre enorme, enorme. E é interessante que em Provérbios nós temos 18 versos falando sobre a língua. E um deles, no capítulo 12, o verso 18 vai dizer assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Quer viver dias felizes? Refreie a sua língua.
Porque há palavras que são que nem uma espada, ela entra e vai cortando e vai machucando. Porém, a palavra do sábio, ela cura, ela traz paz. E eu posso lembrar de quando Jesus falava os seus sermões e as pessoas ficavam admiradas porque falava como que tem autoridade. É uma palavra que trazia cura para aquelas pessoas. E você quer ser feliz? Refreie a sua língua. Cuidado com o que você fala. Tem momento, tem hora para falar as coisas. Às vezes é melhor ficarmos quietos do que falarmos alguma coisa que não vai adiantar de nada. E Pedro vai continuar dizendo, no seu relacionamento, na sua vida de discípulo com todos, você tem que observar o quê? Apegue-se ao mal, pratique o que é bom. Faça em ações, em pensamentos e em palavras o que é bom. Apegue-se ao que é bom. No entanto, se você for bom com o seu inimigo e ele continuar trazendo males para você, Pedro vai dizer o quê? Pratique o que é bom. Quando você está vivendo o dia a dia, você tem escolhas a fazer. Eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que é mal. Eu vou ajudar as pessoas ou eu vou ajudar as pessoas a irem cada vez para pior nas suas vidas. Pratique o que é bom. Mesmo quando você pratica o que é bom e as pessoas não vê, ou quando você pratica o que é bom e as pessoas se tratam negativamente, te tratam mal, olha o que Pedro vai dizer no verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O Senhor, Ele é onipresente. Ele vê todas as coisas. Ele está vendo a sua súplica. Ele está vendo a sua situação. Ele está ouvindo a sua súplica. Ele está ouvindo o que você tem falado para Ele. O Senhor, Ele não abandona os seus e os justos. Ele está ouvindo. No entanto, aqueles que não praticam bem, aqueles que praticam males, aqueles que estão fora da vontade do Senhor, o verso vai dizer, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E é interessante porque Deus é um Deus amoroso. Ele ama você. Ele ama os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, na sua perfeição, Ele é justo. Ele pratica a sua justiça. Quando você vai na carta, no livro do profeta Naum, ele está profetizando contra Nínive. Nínive sendo profetizada ali, nesse momento, quando, um tempo atrás, Deus mandou ali Jonas. E Jonas profetizou a Nínive, Nínive se arrependeu e Deus não praticou a justiça, o juízo naquele momento que ele havia prometido. No entanto, não se sabe se o povo de Nínive foi só momentâneo ou as pessoas que foram nascendo e cresceram deixaram a Deus. Mas a carta, o livro do profeta Naum, ele está dizendo que Deus vai destruir Nínive pelo seu pecado. Por quê? Deus, o seu rosto, ele está contra aqueles que praticam a maldade. E ele é juiz. Nosso papo de hoje, a vida do discípulo. Quais são as fórmulas para viver a vida cristã? Viva na comunidade, pensando em unidade, pensando no que é necessário juntos, com compaixão, com humildade, amando uns aos outros. Com as nossas desavenças, ore por eles. Deseje a Deus que Deus os abençoe. Trate eles com bem, não pague o mal com o mal. E na comunidade geral, com todos, refreie a sua língua, cuidado com o que você fala. Pratique o que é bom. E lembre-se, o Senhor está com você, em todo tempo, te vendo e ouvindo as suas orações. Esse foi o nosso papo de hoje, a vida do discípulo. Semana que vem nós vamos continuar pensando do que Deus quer de nós nesse tempo de pandemia e que Deus quer de nós na nossa vida. Vou orar com você e encerrar nosso vídeo. Oremos. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela sua palavra que nos direciona e nos ensina como viver conforme a sua vontade. E muito obrigado, Deus, porque tudo que nós vimos hoje, nós podemos cumprir e realizar, não por nossas forças, mas pela força de Jesus, que cumpriu tudo já e já realizou, e nos deixou o exemplo, e nos deixou a salvação por meio do seu sacrifício, que o Senhor Deus nos dá. Nos abençoe e nos ajude a viver todos os dias em nossas vidas como discípulos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que semana que vem, nesse mesmo canal, nós teremos mais um vídeo da nossa série Crescer, e toda terça-feira às 20 horas você pode acompanhar a live também ao vivo no Instagram, @Mauricio_Martins,
Matias. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!